Oi, crianças, boa tarde. Vamos iniciar nossa semana. Como é que foi o final de semana de vocês? Curtiram bastante o papai? Que bom, né? Bom, nossa semana nós vamos iniciar com a aula de português, tá? De língua portuguesa, falando sobre sinônimos, antônimos, palavras homônimas e palavras parônimas. Nossa, o que significa isso? Bom, vamos lá. Primeiro passo, vocês têm que abrir o arquivo, preparar o caderno de vocês, tá? Ler o arquivo todinho, porque tem algumas indicações, né, da matéria, da disciplina para vocês, tá? No final, tem um outro vídeo bem rapidinho que vocês vão assistir também para complementar a explicação, tá? Depois vocês vão realizar que vocês assistirem os dois vídeos, né? Prepararem o caderno, vocês vão realizar as atividades do livro da página 17 até a 22, tá? E copiar a atividade no caderno. A atividade do caderno é uma pesquisa onde você vai ter que procurar 5 palavras e seus respectivos sinônimos, tá? Aí você vai escolher você vai pesquisar 5 palavras e colocar os sinônimos do lado. Aí você vai escolher uma dessas palavras, tá? E vai escrever uma frase com a palavra e o sinônimo dela. Então serão 2 frases, tá? Uma você vai fazer a frase com a palavra inicial, que é a que você pesquisou. Depois, a segunda frase é com a palavra, o sinônimo daquela palavra que você pesquisou. Tá bom? Então, caderno. Você vai copiar lá o enunciado, pesquisa e escreve em seu caderno 5 palavras, seus respectivos sinônimos, copia tudo direitinho. Depois, pesquisa as 5 palavras e o sinônimo de cada uma. Pode no dicionário, pode ser no dicionário físico, se vocês estiverem em casa, né, no livro, pode ser no dicionário virtual, tá? Pesquisou as 5 palavras, colocou seus significados, seus sinônimos lá, você vai escolher, né, uma dupla, né, uma palavra que tem o sinônimo e vai escrever 2 frases. Uma frase com a palavra original e uma frase com o sinônimo dela, tá? Bom, vamos começar, tá? Falando sobre sinônimo e antônimo, tá? Que vai na sequência do livro de vocês. Bom, sinônimo são palavras que expressam o mesmo sentido, tá? Ou seja, elas significam a mesma coisa. Então, vamos dizer assim, que Rui investiu seu dinheiro na poupança. Então, vamos lá, a palavra investiu. Eu posso usar Rui aplicou seu dinheiro na poupança. Então, investiu, ela tem o mesmo significado de aplicou nessa frase. Então, vai de acordo com o contexto da frase ou do texto, tá? Para cada situação existe uma palavra, um sinônimo, que vai de acordo com a frase ou com o contexto em que ela está inserida. Tá bom? Bom, eu tenho um exemplo aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. O lobo investiu contra o cordeiro. O lobo atacou o cordeiro. Então vejam que investiu tem o mesmo significado que atacou, tá? A mesma frase, no mesmo contexto, só que aqui eu usei investiu e aqui eu usei atacou. Tem o mesmo significado nessa frase, tá? Bom, aí nós vamos partir, né, para antônimo. Antônimo são palavras que expressam o sentido contrário. Então vamos lá. Sinônimo igual. Antônimo contrário, tá? Essas palavras, num determinado contexto, elas têm um significado oposto, ou seja, contrário. Por exemplo, bonito, feio. Alto, né? Baixo.
Então, isso vocês já têm ideia, né? Então, do que são os antônimos, tá? Elas podem ser palavras diferentes, por exemplo, coragem e medo, né? Coragem é diferente de medo. A grafia delas você escreve de forma diferente, tá? É bonito e feio, então são escritas diferentes. Ou ela pode ter ser a mesma palavra que você acrescenta um prefixo. Por exemplo, aqui, ó, abotoar, né? A menina abotoou a blusa. Qual é o contrário de abotoar? Desabotoar, ou seja, desabotoou a blusa, tá? Então, aqui, nesse caso, eu continuei com a mesma palavra, ó, abotoar. Eu acrescentei esse prefixo, desabotoar, no caso do antônimo. Pode ser o antônimo, pode ser assim também, ó, normal e anormal. Aqui, a palavra continua a mesma grafia, só acrescentei o A de anormal, tá? Então, antônimo, eu posso ter palavras diferentes, bonito, feio, coragem, medo, ou posso ter a mesma palavra acrescentada de prefixos, como aqui, ó, prefixo des, o a, tá? Normal, anormal, tá bom? Então, gente, sinônimo e antônimo. Isso aí é tranquilo, vocês estudam isso já há um bom tempo, tá? Vamos dar outro exemplo aqui de antônimo. Validar, invalidar, tá? Vamos dizer, ele fez um vídeo, ele fez uma postagem para validar a prova dele, né? O trabalho dele, a nota dele, né? Ou ele não fez o vídeo, né? O vídeo dele ficou inválido, ou seja, não teve validade. Então é o contrário, validar, invalidar. Então, no livro vocês vão ver vários exemplos, tá? Bom, vamos começar, tá? Na sequência que vocês vão ver sinônimo, antônimo. Logo depois vocês vão ver certos tipos de palavras que são chamadas parônimos e homônimos, tá? Vamos começar com parônimos. Parônimos, elas significam a escrita de uma palavra, tá? Que é parecida. Elas são parecidas, mas com significados diferentes. Então vamos ver aqui. Por exemplo, cavaleiro. Cavalheiro. Eu tenho cavaleiro com L é diferente de cavalheiro com LH. Essas palavras são parônimas. Por quê? Elas têm a escrita e a pronúncia parecidas, mas são significados diferentes. Cavaleiro com L significa montar a cavalo, né? Aquela pessoa que monta a cavalo. Cavalheiro com LH significa aquela pessoa educada, ou aquele homem educado, aquele homem gentil, tá? Então, essas são palavras do tipo parônimas, que têm a pronúncia parecida, né? A escrita parecida, tá vendo? A escrita parecida, mas os significados são diferentes, tá? Outro exemplo também. Quando eu tenho assim, comprimento com o e comprimento com o. Comprimento com o é o tamanho, a medida, né? Aquela fita tem tantos centímetros de comprimento, né? Agora, cumprimento com o é quando, né, uma pessoa cumprimenta. Muito prazer, meu nome é Denise, entendeu? Então, estou cumprimentando vocês. Estou dando fazendo uma saudação, tá? Descrição, né? Um texto descritivo. Ele vai descrever, ele vai narrar, né, alguma coisa falada ou de forma escrita. E discrição é uma pessoa discreta, né, que não chama atenção, tá bom?
Então, esses são tipos de parônimos, onde a escrita e a pronúncia são parecidas e os significados diferentes. Agora vamos aqui a alguns exemplos de homônimas, palavras homônimas. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu botar uma por uma. Acento. O que significa? Acento. Acento de pontuação, ó. Pontuando, né? Acentuação da palavra, sinal gráfico. Ou acento, lugar de sentar. Né? Olha a diferença. Acento e acento. Elas têm a mesma, né? A escrita bem parecida e pronúncia parecida, tá vendo? A mesma pronúncia, acento, acento, ó, acento e acento. Como que você vai distinguir o que é uma coisa da outra, né? Só nessa grafia aqui que tá diferente. Então, essas palavras, elas têm a mesma escrita e pronúncia com significados diferentes. Aqui, ó, o acento é um sinal gráfico, aqui é o acento, uma cadeira, né? Onde a pessoa senta. Aqui eu tenho, ó, taxa e taxa. Nossa, taxa, aquelas taxinhas, né? De colocar no mural, né? Que às vezes bota para prender papel. E taxa. Todas as duas têm a mesma pronúncia, não tem? Só que são significados diferentes. Bem dizer, parecidas na escrita também. Taxinha, ó, pequeno, né? Prego. E taxa, impostos, né? São os impostos, né? Que todo mundo paga. Então, são as taxas, né? Taxa de água, de luz, telefone e assim vai. Vamos lá. Essa aqui, homônima. Cheque e cheque. Cheque, ó, mesma pronúncia, cheque, cheque. Cheque, ordem de pagamento, aquele que a gente passa no banco, né? Porque o banco você emite para poder pagar alguma coisa. E cheque, local, né? É o movimento desse jogo de xadrez, que é chamado cheque, né? Que geralmente quando termina o jogo é checkmate, tá? Bom, agora tem uma bem legal, ó. Sexta, sexta e sexta. Olha só. Sexta, né, pode ser uma cesta de vime, né, de colocar doces, as coisas. Cesta de basquete. Ela pode ser uma cesta, a pessoa, né, que descansa. E pode ser a sexta, dia da semana. Tá? Então, olha bem aqui, ó. Adoramos sextas. Adoramos sexta. Adoramos a sexta. Olha a diferença. Aqui ele fala que gosta da cesta, né? Que tem até um bichinho aqui junto com ele. Cesta de vime, né? Aqui ele gosta da sexta, a sesta no caso, de dormir, de descansar. Aquele soninho depois do almoço. E aqui, ele gosta da sexta, porque é o último dia da semana, né? Final de semana para brincar e curtir. Viram como são, né? Bem parecidas? Mesma pronúncia? Sexta, sexta e sexta. Só que a escrita difere, né? De uma letra só, né? Uma, duas letras no máximo tá fazendo diferença aqui. Então, essas são palavras homônimas. Homônimas. Que tem, né? A mesma escrita ou escrita bem parecida, com significados diferentes, tá? Bom, gente, então é isso. Assista um videozinho explicando mais sobre homônimos e parônimos, que eu mandei a seguir para vocês. Leiam bem o arquivo que eu mandei, tá? E façam as atividades com bastante atenção. Um beijo, até a próxima aula.